Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos! Hoje, sexta-feira! Sexta-feira é dia de alegria pro Wesley, né? Ele tá sempre animado, sexta. Você vê que segunda ele vem assim, cabisbaixo, às vezes carregado. Já vi pessoas tirando ele do Uber assim, ó, e botando na porta do escritório. Eu falei, que cena triste. O que será isso, né? Largando aqui, ele vem com essa animação dele durante a semana, mas sexta ele tá elétrico. Quando vem trabalhar, porque sempre mete um atestadinho, sempre tem um atestado, né? Mas quando ele veio trabalhar, ele veio feliz. Sexta-feira, ele veio feliz. 9 horas da manhã aqui, ó. Faz café com destino, anda para ali e para cá só para ser visto pelas câmeras e desaparece. Certo, isso. Não, ele tá feliz demais. Gente, hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre o poder da comunicação. De segunda a sexta nós estamos aqui às 6h57 da manhã, toda semana com uma série nova, e a série dessa semana está ajudando muita gente, hein? Lembre-se que o maior comunicador de todos os tempos foi Jesus. Ele conseguiu passar em 3 anos e meio toda a sua mensagem, tudo que ele acreditava. Um grande orador também foi o apóstolo Paulo, que foi o doutrinador do evangelho, o maior filósofo da cristandade, e ele conseguiu fazer tudo isso por causa do poder de comunicação que ele tinha. Ou seja, grandes homens e mulheres na Bíblia e fora dela só conseguiram o sucesso, só conseguiram marcar suas gerações porque eram bons comunicadores. Não tem como você ter entrada, aceitação, sucesso, resultados sendo tímido, sendo envergonhado, não sabendo falar, falando errado, falando palavrão, falando palavras torpes, errando tudo no português. Não tem como, você tem que melhorar isso. Então, a aula dessa semana toda, essa série toda, foi para te preparar para uma vida melhor através da boa comunicação. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é sabedoria para se comunicar melhor. Sabedoria. Ah, como nós precisamos disso. Sabedoria para falar melhor, sabedoria para se comunicar melhor. Posso te fazer uma pergunta? Você já falou algo e se arrependeu profundamente depois? A sabedoria te ajuda nisso. A você nem falar. Você já andou com uma pessoa e depois falou, nossa, como eu tive coragem de andar com uma pessoa assim? Sabedoria te ajuda a escolher melhor as pessoas. Hoje vai ser profundo, que eu vou te ensinar sobre sabedoria aplicada na comunicação. Quero te pedir para você começar compartilhando. Se você já acredita no Café com Destino, você acredita na mensagem que é ensinada aqui, você já é um aluno, uma aluna nossa, compartilha com o máximo de pessoas, coloca no seu grupo de WhatsApp, posta no seu Instagram que começou a aula, dá o seu like, porque quando você dá o like na aula, além de mostrar para a nossa equipe que está valendo, está todos os dias há mais de 4 anos, todos os dias de manhã nós estamos aqui com vocês, você também ajuda essa mensagem a ser entregue para mais pessoas. Você imagina que nós temos 3,5 milhões de alunos inscritos aqui e somente 100, 150 mil assistem todo dia. Ou seja, milhões, Teixeira, de alunos não recebem a notificação. Mas se você dá o teu like, o YouTube começa a entender que o vídeo é relevante e começa a entregar para mais pessoas, tá bom? Então não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever nesse canal, porque quem está inscrito nesse canal, além de receber todo o nosso conteúdo em primeira mão, ainda entra na nossa lista de oração. Nós temos uma equipe de intercessão que ora por todos os alunos do Café com Destino, tá bom? Sejam bem-vindos, então vamos começar a aula de hoje, sabedoria para se comunicar melhor. Segundo fontes do ChatGPT, estudos indicam que 80% dos problemas no ambiente de trabalho são causados por falha na comunicação. Quantos por cento, Wesley? 8? Caramba, que milagre, hein? Pegou essa. Não, ele nunca presta atenção. Essa ele estava 80. 80% dos problemas no ambiente de trabalho são causados por falha de comunicação. Quanto melhor nos comunicarmos, mais chance de vitória nós temos. E lembra que comunicação tem que ser algo claro, tem que ser algo específico, intencional. Conforme eu falei essa semana, você não pode dar uma ordem falando para a pessoa, vai lá, pega ali alguma coisa. Não é pegar uma coisa. Pega a caixa de sapatos que está em tal cadeira, debaixo de tal armário. Tem que ser específico, comunicação clara e direta.
Nós temos que aprender de uma vez por todas a falar. Aliás, aprender a falar é uma dificuldade que as pessoas têm. E quantas vezes você perde algo muito precioso na vida porque não soube falar. Ou no tom de voz você errou, ou no uso da palavra você usou uma palavra pesada, ou porque não falou. Ou porque errou no tom de voz, ou no uso das palavras, ou porque não falou. Então nós vamos aprender hoje a ter sabedoria, porque com sabedoria a gente vai mais longe. Provérbios capítulo 13, versículo 3, diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, ou seja, protege seu próprio coração. Mas o que abre muito os seus lábios atrai grande perturbação. Ou seja, um dos segredos da boa comunicação é falar pouco e, quando falar, falar com muita sabedoria. Vou repetir, um dos segredos da boa comunicação é falar pouco, mas quando falar, falar com muita sabedoria, falar com propriedade, falar sabendo o que está falando. Gente, é muito importante quando você abre a boca para falar o que sabe. Fecha a boca, fica caladinho, caladinha, se você não sabe o que vai falar. Vai falar dos outros, vai falar... Sabe? Não, pelo amor de Deus. 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. É aquele que semeia contenda entre irmãos. Como é que se semeia contenda entre irmãos? Com fofoquinha, com intriga, com calúnia. Para com isso. Usa a tua boca para se comunicar bem, para abençoar. Colossenses 4:6. Olha essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, no capítulo 4, versículo 6. Seja o teu falar sempre agradável e temperado com sal, ou seja, que tenha gosto, para que saibam como responder a cada um. Esse versículo é profundo. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, eu sou um homem colérico, eu sou um homem líder, eu sou um homem de decisões difíceis, mas ao mesmo tempo eu reconheço que se você não for agradável no falar e tuas palavras não forem temperadas com sal, você não vai ter sucesso. Então, mesmo que você tenha uma liderança mais firme, nós temos que aprender a medir as palavras. A Bíblia diz que aquele que é dócil no falar terá por amigo o rei. Procurei. Aquele que é dócil no falar terá por amigo o rei. É Provérbios alguma coisa, me lembra qual é o capítulo. Essa passagem é muito forte. Ou seja, quer dizer que o teu jeito de falar pode te colocar com reis? Isso mesmo. O meu jeito de falar pode me colocar na mesa estratégica? Isso mesmo. O meu jeito de falar pode fazer com que eu seja chamado para grandes reuniões? Isso mesmo. Provérbios 22:11. Quem ama o coração puro e fala de forma agradável, em algumas versões, que é dócil no falar, terá por amigo o rei. O rei vai ser teu amigo, ou seja, você tem que ter o coração puro e falar docilmente, falar agradavelmente. Vamos aprender isso? Eu quero aprender cada dia mais. Sabe com quem a gente geralmente erra nisso? Com quem a gente mais deveria amar, que é quem está do nosso lado. Às vezes você fala grosso com teu esposo, grita. Às vezes você fala mais alto com a tua esposa. Às vezes você tem um problema e não consegue se controlar com os teus filhos, grita, 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 mas saiba que é com eles que nós temos que praticar a temperança. É com eles que temos que ser pessoas melhores. Jesus foi o nosso maior exemplo de comunicação e também de sabedoria. Então nós precisamos entender que Jesus sabia quando falar, como falar, com quem falar e quanto falar. Então, se Jesus sabia como falar, quando falar, com quem falar, quanto falar, quer dizer que é possível nós fazermos. Porque a Bíblia diz o quê, Teixeira? Que nós faríamos obras ainda maiores. A Bíblia não diz só que a gente pode ser igual a Jesus. A gente pode fazer obras maiores do que ele fez. Não sou eu que estou dizendo. Quem sou eu para falar um negócio desse? É a palavra. É a Bíblia. Então, quando você tem sabedoria para se comunicar, você evita conflitos desnecessários. Você resolve problemas que estavam insolúveis. Quando você tem sabedoria para se comunicar, você se torna uma pessoa mais influente, porque todo mundo quer escutar de você. Quando você tem sabedoria para se comunicar, você melhora seus relacionamentos pessoais e profissionais. Quando você tem sabedoria para se comunicar, você transmite sua mensagem com mais autoridade. Então, se você trabalha com vendas, se você trabalha com finanças, as pessoas acreditam mais em você, compram mais em você, investem mais em você.
como uma pessoa que depende de vendas para viver, porque é empresário, é empreendedor, é vendedor, não sabe falar, não tem autoridade para falar. Não tem como, gente, você me perdoa. Para você faturar, financeiramente falando, você tem que aprender a se comunicar. Para ter o relacionamento, o casamento em dia, você tem que ser um bom comunicador. E uma das coisas que foi mais complicado para mim na comunicação é o que o apóstolo Paulo ensinou aqui na igreja de Colossos, capítulo 4, versículo 6, que as suas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal. Porque às vezes a vontade é de gritar, de nos impor, mas não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona. Quem tem sabedoria tem uma comunicação que atrai ouvintes. Vou repetir. Quem tem sabedoria tem um tipo de comunicação que atrai as pessoas, atrai os ouvintes. Ou seja, você quer ser escutado? Tenha sabedoria para falar. Não é só do conteúdo, não. É no como você demonstra, como você passa esse conteúdo. O conteúdo é muito importante, mas como você vai passá-lo é mais ainda. Então nós precisamos de estratégias divinas para sermos melhores comunicadores, assim como Jesus, assim como Davi, Salomão, assim como grandes homens e mulheres como Esther, que sabiam falar, e em público, e marcaram suas gerações, assim como Débora, que marcou sua geração em Israel e era uma boa comunicadora, senão não estava no cargo de juíza, não estava no cargo que estava. É muito importante você lembrar que pessoas que chegam longe, pessoas que voam alto, desenvolveram a capacidade de se comunicar. Não é apenas dom. Tiago, tem gente que tem um dom. Tem gente que tem, mas todo mundo pode desenvolver a técnica da comunicação, a habilidade da comunicação, porque Deus te deu boca, Deus te deu olhos, Deus te deu ouvido, Deus te deu o corpo para você se comunicar. Então comunique-se. Comunique-se. E eu quero lembrar para você, que durante essa semana toda a gente estudou isso, que comunicação não é apenas verbal. É corporal. São as feições do seu rosto. É o seu olho. É como você está vestido. É o que você posta nas redes sociais, é com quem você anda. E se você melhorar isso, você melhora tudo. Lembre-se de uma coisa, comunicação tem muito a ver com posicionamento. Você determina teu posicionamento de acordo com a sua comunicação. Então, quando é que você me viu postando no Instagram uma foto sem camisa comendo camarão? Nunca. Por quê? Porque essa comunicação não tem nada a ver com o meu posicionamento. O meu posicionamento é de um professor de vida, uma pessoa que busca sabedoria, uma pessoa que escreve livros para ajudar pessoas. O que isso tem a ver eu postar uma foto sem camisa comendo camarão? Ou seja, é aleatório. Vamos fugir dessas coisas aleatórias e sermos intencionais na comunicação? Você está entendendo o que eu estou falando? Está te ajudando isso? Não deixa de dar o seu like e de comentar agora aqui no chat online e nos comentários se isso está fazendo sentido para você. Se as aulas dessa semana te ajudaram. Se o poder da comunicação realmente é algo importante para a sua vida. Se você já tem algum testemunho para contar do Café com Destino dessa semana, conte nos comentários, a gente quer saber. Então você precisa buscar sabedoria para que Deus lhe dê a habilidade de falar bem, do jeito certo, com as pessoas certas. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos liberalmente. É isso que nós vamos fazer agora. Sexta-feira é dia de oração. E hoje nós vamos orar, só que nós vamos orar especificamente pedindo sabedoria para Deus. Está disposto? Está disposta? Vamos lá. Espírito Santo, nesta sexta-feira, nós pedimos sobre todo aluno que está assistindo agora o Café com Destino. Pedimos a bênção, a proteção, a paz, a segurança, a saúde e a prosperidade do alto. Mas, Senhor, hoje especificamente te pedimos com muito temor e tremor, dá-nos sabedoria. Sabedoria para resolver problemas, sim. Sabedoria para solucionar questões difíceis, sim. Sabedoria para tomar decisões, sim. Mas sabedoria para nos comunicarmos, Senhor.
para falarmos melhor, sabedoria para sermos melhores. Nos ajuda, Espírito Santo. Dá-nos aquilo que não temos, revela-nos aquilo que precisamos saber. Nós dependemos de Ti, toda a nossa confiança está em Ti. Eu te peço agora por cada aluno do Café com Destino, dá sabedoria para aqueles que estão te pedindo isso agora. Dá entendimento, dá discernimento para aqueles que estão precisando disso agora. E que eles possam se comunicar de forma eficaz, com excelência, e que eles possam brilhar aqui na terra enquanto a eternidade não chega. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela conexão que temos contigo. Te agradecemos em nome de Jesus o Cristo. Amém. E você pode digitar agora o seu amém. Se você concorda com essa oração, digita o seu amém.